Olá, olá, 13 de abril de 2020, confira as principais notícias desta segunda-feira. Maranhão registra 445 casos positivos da Covid-19. Domingo de Páscoa é marcado por celebrações online. O governo mantém comércio fechado e promete fiscalizar agências bancárias a partir desta semana. Vacinação contra H1N1 tem mudanças e a partir de hoje doentes crônicos também podem receber a vacina. Fique ligado na TV Difusora, o Bom Dia Maranhão está começando agora. Vamos lá, vida que segue, mais uma semana começando. Hoje é segunda-feira e você ligado em todo o estado aqui na TV Difusora. Estamos começando o nosso Bom Dia Maranhão. São 7 horas da manhã. Bom dia para você, para sua família. Uma semana cheia de muita saúde e muita paz para todos nós, se Deus quiser. Já chegam a 445 o número de casos confirmados da Covid-19 aqui no estado. Quem tem os detalhes para nós no último boletim da Secretaria de Estado da Saúde, boletim que saiu na noite de ontem, é o Eduardo Ericeira, que está comigo ao vivo aqui mais uma vez. Eduardo, um ótimo dia para você, boa semana, muita paz, muita saúde. Muito obrigado, Adalberto. Bom dia a você, bom dia a todos que acompanham o Bom Dia Maranhão. Uma ótima semana a todas as pessoas que estão acompanhando a gente de casa. Uma ótima semana a todos. Pois é, Adalberto, a Secretaria Estadual de Saúde confirmou aí, aumentou mais uma vez o número de casos. A cada final de semana vem aumentando, lamentavelmente, o número de casos no estado do Maranhão e nos estados brasileiros, bem como a questão dos casos confirmados e também, lamentavelmente, de mortes. Aqui no estado do Maranhão, segundo o último boletim epidemiológico da fonte oficial que as pessoas devem seguir, acompanhar a Secretaria Estadual de Saúde, o boletim epidemiológico emitido na noite deste domingo, dia 12, subiu para 445 o número de casos confirmados aqui no estado do Maranhão. Já são quase 500 casos aqui no estado do Maranhão, 445. Foram 47 novos casos positivos só nas últimas 24 horas, quer dizer, de sábado para domingo, um número também considerado bastante elevado. E, infelizmente, também 27 pessoas que foram infectadas pelo coronavírus, aí pelo novo coronavírus, 27 pessoas acabaram morrendo. A notícia boa é que 68 conseguiram se recuperar. 22 municípios maranhenses já estão com casos confirmados do Covid-19, grande maioria, mais de 90%, aqui na grande ilha de São Luís e também a grande maioria aqui na capital maranhense. São 369 casos só na capital São Luís. 28 casos no município de São José de Ribamar, 14 no município de Pasto Lumiar. Aí são os 3 municípios que detêm o maior número de casos. Fora isso, também entram na lista aí municípios como Vitória do Mearim, Viana, Imperatriz, Açailândia, Timon, São Benedito do Rio Preto, Santo Inês, Urbano Santos, Cajapió, Colinas, Cantanhede, Chapadinha, Cachoeira Grande, Caxias, Altamira do Maranhão, Santa Rita, Mirinzal e Zedoca. Quer dizer também que aumentou muito a lista dos municípios maranhenses com casos aí confirmados do novo coronavírus. Nas últimas 24 horas, 3 óbitos foram confirmados. Uma mulher de 71 anos com quadro de hipertensão, diabetes e doença renal crônica, uma mulher de 86 anos com quadro de hepatite C e Alzheimer e também uma mulher de 61 anos. Essa última vítima não foi confirmada se ela tinha histórico aí de problema de saúde. Adalberto, as recomendações seguem ainda para as pessoas ficarem em casa, evitar aí o contato com outras pessoas, com aglomeração, a recomendação de distanciamento social, só sai de casa em casos aí de extrema urgência, em casos de extrema necessidade. A nossa equipe de reportagem nesse final de semana foi em 2 pontos, 2 locais muito movimentados aqui da capital São Luís, inclusive um cartão postal da cidade, que é a Avenida Litorânea, para saber se as pessoas estavam de fato seguindo a recomendação. A outra foi a feira da Cidade Operária, que é um dos bairros mais populosos aqui da capital São Luís, as feiras que costumam dar muita gente. A gente volta a dizer, mesmo que saia para feira, supermercado, serviço essencial, farmácia, por exemplo, que evite a questão do contato, né? Mantenha aquela distância de pelo menos 2 metros, como manda a recomendação. Mas vamos acompanhar na reportagem que foi feita aí por nossa equipe de reportagem, saber como é que estava a movimentação nestes 2 pontos importantes aqui da capital São Luís. Vamos acompanhar. Em um dos bairros mais populosos de São Luís, vários exemplos do que não deve acontecer durante a quarentena de combate à Covid-19. Na feira da Cidade Operária, nem parecia que a recomendação dos órgãos de saúde era para evitar ao máximo aglomerações. Muita gente resolveu ir às compras no fim de semana, incluindo idosos que fazem parte do grupo de risco, alguns sem proteção alguma. Mas encontramos também quem tentasse se proteger, feirantes e clientes usando máscaras.
Em outro ponto, mais um problema. Dá só uma olhada na fila que se formou para atendimento nessa casa lotérica. Novamente, encontramos pessoas usando máscaras, o que é recomendado pelo Ministério da Saúde. Mas a distância mínima de cerca de 2 metros não foi respeitada. Aqui na Avenida Litorânea, ponto que costuma ser bastante frequentado durante o final de semana, o cenário que encontramos era um pouco diferente. Aqui no calçadão, por exemplo, pouca gente fazendo atividades físicas. A Secretaria de Estado da Saúde já declarou estágio de transmissão comunitária, que é quando não dá mais para saber a origem da contaminação pelo coronavírus. O número de casos confirmados e de mortes continua aumentando. E para evitar o chamado colapso do sistema de saúde, é preciso manter as medidas de isolamento social. Eu preciso imunizar a sociedade. Como eu imunizo a sociedade? Com todo mundo ficando doente. Se toda a sociedade fica doente, ou boa parte dela fica doente, o vírus não vai ter mais como ser transmitido. Mas eu não posso fazer isso de uma vez, exatamente para não colapsar o sistema de saúde. Hoje a gente não tem segurança para voltar à normalidade. Então, portanto, nosso pedido é: fique em casa, respeite o isolamento social, para a gente poder o mais rápido possível voltar à normalidade. Pois é, Adalberto, a gente percebe, a gente que trabalha, as equipes de reportagem que trabalham também na rua, a gente vem acompanhando que, infelizmente, lamentavelmente, tem muitas pessoas que parece que a ficha ainda não caiu, que não tem acompanhado o que está acontecendo, não tem acompanhado e aí não tem seguido as recomendações. A gente sabe que as pessoas têm que sair, enfim, pela questão econômica da coisa, os casos de extrema urgência, como eu acabei de falar, casos para comprar comida, farmácia, enfim, os serviços essenciais que ainda estão aí funcionando, mas infelizmente, lamentavelmente, a gente até conversando com as pessoas, a gente percebe que tem algumas pessoas que saem de casa só pelo simples fato de sair. Praticar atividade física, se quiser de repente sair, mas a recomendação sempre é evitar aglomeração, contato com as pessoas, mas infelizmente, lamentavelmente, a gente sabe que tem muitas pessoas que não seguem a recomendação e que saem de casa sem aí casos de extrema urgência, o que é lamentável, desconsiderando uma recomendação não minha, não dos governantes, mas das próprias autoridades da área da saúde, a parte médica que recomenda, são pessoas que estudaram, são profissionais e os que podem dizer nesse momento, passar alguma recomendação e orientação, a gente percebe que infelizmente tem muitas pessoas que não seguem essa recomendação, muitas mortes registradas, casos confirmados no Brasil e no mundo todo. Vamos para o dado nacional, Adalberto. O Brasil tem hoje 1.223 mortes, quer dizer, mais de 1.200 mortes, 1.223 nos 27 estados brasileiros e são 22.169 casos confirmados, mais de 22 mil casos confirmados em todo o país. A gente volta com você, Adalberto Melo. Obrigado, Eduardo. Até daqui a pouco. Está aí o Eduardo atualizando os números do Maranhão e do Brasil também em relação à Covid-19. Na região tocantina, o feriado da Semana Santa foi de ruas praticamente vazias, com o decreto que inclusive proibia viagens intermunicipais, pontos de grande movimentação de passageiros na cidade também foram afetados. Nos pontos de vans, por exemplo, os feriados costumam aumentar a quantidade de passageiros, mas essa área teve prejuízo. O Itamar trabalha fazendo linha para a cidade de Balsas. Pela manhã, a van fez viagem com apenas um passageiro. Nesse feriado de Semana Santa, devido a essa pandemia, não teve como a gente rodar com passageiros, né? A gente está saindo aqui com 1 ou 2 passageiros. Olha esse semáforo no centro da cidade. Ele abriu, teve o tempo de espera, fechou e nenhum motorista ou pedestre passou. Na rodoviária, a maioria dos guichês fechados e poucos passageiros, seguindo o decreto estadual que impede o transporte terrestre interestadual. A movimentação próxima à barreira policial é ainda menor, porque só carros particulares estão fazendo a travessia. Ônibus e vans não passam nem mesmo sem os passageiros. Isso explica o que aconteceu com o Antônio, que é motorista de ônibus. Ele veio de São Paulo, mas ao chegar no Maranhão, teve o veículo retido e agora não consegue seguir viagem para São Luís. Os carros foram fiscalizados e foram liberados pela INTT. E a gente está aqui já esperando, dormindo no chão da rodoviária, esperando uma decisão para alguém. A gente não tem como ir, como você está vendo, não tem carro para a gente ir embora para casa.
não tem carro, os nossos carros não podem sair porque a Polícia Militar não aceita a gente sair. E a gente está aqui simplesmente rodados. São 7 horas e mais 10 minutos, 7h10, e você ligado em todo o Maranhão aqui no Bom Dia. O uso de máscaras tem sido um grande aliado no combate à Covid-19. Pensando nisso, uma pesquisadora da Universidade Federal do Maranhão tem se dedicado a orientar o processo correto de confecção para tornar essa medida ainda mais eficiente. Uma onda de solidariedade que se espalhou pelo mundo depois da pandemia do coronavírus. Um exército que trabalha sem parar para proteger o próximo. É o que tem feito estes membros de uma igreja em São Luís. Nós iremos doar para as instituições, para os asilos e para todos aqueles que precisarem. Ainda iremos colocar essas cestas juntos com o livro que a gente costuma doar todo ano, e o livro desse ano é A Grande Esperança. Então é uma forma de levar ajuda social e ajuda espiritual para a comunidade. Eu acho que isso é de suma importância para a vida do ser humano, né? Você está ajudando um ao outro, e principalmente as pessoas que não têm. A equipe é toda de voluntários e já distribuiu centenas de máscaras pelas comunidades e instituições públicas. Eu achei um projeto muito importante, porque em meio a tantas coisas acontecendo, eles poderiam estar em casa, né? Se preservando, e eles estão pensando na vida de outras pessoas. Este aqui é um dos 2 pontos da equipe que já produziu ao longo dessa semana mais de 6.000 máscaras. A estimativa é de que sejam doadas até 14.000. E apesar desse aqui ser um trabalho caseiro, elas também seguem um padrão de qualidade exigido pelo Ministério da Saúde. Começamos a trabalhar com as 3 camadas, né? E ficou uma máscara melhor, que ela não passa. Nós testamos com o Rexona, como falam, né? E não passava. Então percebemos que poderíamos continuar com essa produção. E também já estamos trabalhando com as de tecido. A confecção de máscaras tem sido uma prática frequente. Na igreja, mais de 20 pessoas confeccionam e outras tantas de casa mesmo. Esta professora da Universidade Federal do Maranhão tem se dedicado ao estudo da confecção de máscaras caseiras mais eficientes. E explica um passo a passo de como tornar esse utensílio, que virou sinônimo de proteção, em algo mais seguro. A que eu achei mais simples foi divulgada num blog de uma chinesa, onde ela faz uma máscara com 2 camadas de tecido. Eu adaptei essa metodologia que ela faz essa máscara, que é uma máscara muito simples, não precisa de molde, parte-se de um retângulo, então é muito simples. Pode ser feita com máquina ou pode ser feita costurada à mão. E aí você consegue fazer uma máscara que tem um ajuste na sua face, porque tem umas pregas bem maior, porque a máscara ela tem que estar o máximo adaptada no seu rosto para não deixar espaços. Autorizou que médicos façam consultas por telefone ou pela internet. Tirando essa questão da alimentação, o restante está tudo bem? Tá, tudo ok. O resto melhorou depois que a senhora matou o teste. Pronto, melhorou. Aham. Há cerca de um mês, a consulta de João Pedro com a doutora Yara tem sido assim, pela internet. A gastropediatra conversa com a mãe do bebê de 9 meses sobre o estado de saúde dele. Aqui toda a pergunta é importante, a confiança também. O processo de telemedicina foi autorizado pelo Conselho Federal de Medicina como medida de prevenção contra a Covid-19. Como uma ferramenta para a gente estar auxiliando os pacientes, né, que eles estão em casa, estão em confinamento, né, e aí, assim, existem problemas que, às vezes, a gente não consegue resolver diante dessa questão de estar confinado, mas que não tem como deixar para depois. E tentar orientar para evitar que ela vá em pronto-socorro. Então, assim, é um método mais seguro no momento, né, e, assim, quando for oportuno, passar em consulta presencial. A médica explica ainda que o procedimento precisa seguir algumas regras e que ainda está sendo aprimorado, mas que é uma boa medida para várias situações, especialmente em momentos de isolamento social. Se faz importante mesmo esse contato via telemedicina, em que você consegue sim orientar os pacientes, e aqueles casos que você, pela conversa com a mãe, observa que não tem outra forma, que precisa ser presencial, a gente sempre encaminha esse paciente para que a gente faça a melhor conduta. Rayana, mãe de João Pedro,
diz que também não teve problemas para se adaptar ao novo procedimento. A doutora Yara é uma excelente profissional, você vai... Então, assim, depois da nossa primeira conversa, né, a primeira consulta, nossa primeira conversa, ela já me passou muita segurança, desde o início. E, assim, só tenho que agradecer a ela no que ela tem feito pela melhora do João Pedro. Hoje a tecnologia é uma grande aliada, com certeza, da área da medicina. Já é possível fazer diversos procedimentos cirúrgicos à distância, ainda bem, não é? E aí, num período como esse que estamos vivendo, claro que o uso da telemedicina, ele acaba sendo extremamente importante, né? Diante dessa situação, desse momento de adaptação que estamos todos nós vivendo. São 7 horas e mais 15 minutos, 7h15, é hora de conferir o nosso Giro de Notícias. Uma auxiliar de enfermagem identificada como Maria Madalena Barbosa Souza, de 61 anos, morreu com o novo coronavírus na capital maranhense neste final de semana. De acordo com o Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, a vítima apresentava doenças pré-existentes. A auxiliar de enfermagem trabalhava na UPA do Vinhais e no Socorrão 1. Madalena foi afastada no dia 20 de março, quando começou a apresentar os sintomas da Covid-19. A Secretaria de Estado da Saúde lamentou o falecimento da profissional. A junta interventora do Conselho Federal de Enfermagem do Maranhão, por meio de nota, também prestou condolências pela morte da auxiliar de enfermagem. 190 internos de 3 unidades prisionais do Complexo Penitenciário de São Luís, localizado no bairro de Pedrinhas, começaram a produção de máscaras de proteção em TNT. A meta é que por dia sejam produzidas 20 mil máscaras de proteção que irão atender às necessidades do Poder Executivo, conforme orientação da Secretaria de Estado de Governo. A confecção, que se organiza entre corte, costura e acabamento, faz parte das ações do Governo do Estado por meio da Secretaria de Estado de Administração Penitenciária, SEAP, com foco na prevenção ao novo coronavírus. A Receita Federal finalizou ontem a regularização de 11 milhões de CPFs que tinham pendências com a Justiça Federal em todo o país. Ter o CPF regularizado na base do Cadastro Único é importante para que o beneficiário receba a renda básica emergencial de R$ 600, pago pelo governo federal. Foi finalizado o processo dos CPFs com pendências de natureza eleitoral nas bases administrativas da Receita Federal. A Receita Federal, no entanto, esclareceu que não são todas as 11 milhões de pessoas com CPF recém-regularizado que se encaixam no perfil dos beneficiários. No próximo bloco, começa a valer novo decreto do governo do estado com medidas para combate da Covid-19. E mais, Silvão Alves traz os destaques da área de segurança. Nós voltamos em instantes, são 7 horas e 18 minutos. Imagens ao vivo você tem aí do Complexo Castelão, aqui na capital maranhense. Daqui a pouco recomeça a vacinação contra H1N1 com novidades. A gente traz os detalhes já depois do intervalo. De volta, o Bom Dia Maranhão, são 7 horas e mais 21 minutos. De volta agora para falar de segurança. Bom dia, Silvão. Bom dia, Adalberto. Bom dia a todos. Silvão, um homem foi preso, suspeito de matar a própria mãe em Timon, Silvão. Foi, exatamente, Adalberto. O crime aconteceu lá no bairro Cidade Nova, lá na cidade de Timon, onde a vítima era tesoureira da Associação de Pescadores lá do município, portanto, uma pessoa bastante conhecida, dona Bárbara Lima, e ela tinha problemas com o filho, porque ele é dependente químico, né, usuário de droga, e eram constantes, né, os desentendimentos lá, porque ele queria sempre dinheiro para manter o vício. E aí ontem ele chegou em casa querendo dinheiro, ela deve ter recusado dar dinheiro para ele, e aí ele se armou com uma faca e acabou atingindo a Bárbara. Uma equipe do SAMU ainda foi chamada até o local, mas infelizmente ela não conseguiu reagir, morreu praticamente no local. Ele ainda conseguiu fugir, mas depois policiais do 10º BPM, lá de Timon, fizeram rondas e acabaram conseguindo prendê-lo e levá-lo lá para a central de flagrante, onde ele foi autuado.
por crime de feminicídio. Infelizmente, Silvana, temos um caso aqui lamentável lá no município de Bernardo no município? Bernardo do Mearim. O filho foi morto após uma briga pelo pai? Exatamente. Lá foi no povoado Terra Santa, que fica na zona rural lá do município de Bernardo do Mearim. Era um constante também o desentendimento, porque lá nesse caso, o Raimundo Nonato Filho, que era o Fuscão, ele era dependente de álcool, né? E aí sempre andava se desentendendo com o pai. No sábado, que foi o dia do crime, ele altamente embriagado foi para lá, começou a quebrar objeto lá na casa do pai dele. O pai dele foi para dentro de casa, fechou a porta e mesmo assim ele bateu na porta, arrombou a porta, entrou e aí o pai acabou disparando 2 tiros que atingiram o Fuscão, como ele era conhecido, atingindo no peito. Ele morreu no local e o senhor Raimundo Nonato, que é o autor do crime, ele está foragido, não foi encontrado, não foi localizado pela polícia. Obrigado, Silvão. Vamos lá, vamos em frente. Amanhã te espero aqui novamente. Ok. Bom dia a você, Adalberto. Bom dia a todos. Uma boa semana a todos. Silvão que apresenta de segunda a sexta, gente. 6 da manhã cedinho aqui, o Bandeira 2 aqui na TV Difusora. São 7 horas e mais 23 minutos, 7h23. Olha, a partir de hoje, o governo do estado promete fiscalizar as agências bancárias e exigir delas medidas sanitárias mais rigorosas. O descumprimento da medida pode fazer com que as instituições financeiras recebam sanções, até multas, inclusive. Eduardo Ericeira está comigo para falar sobre esse assunto. Eduardo, está na hora de um rigor maior das agências bancárias, não é? Pois é, Adalberto, esse decreto aí que foi baixado pelo governo do estado no último sábado, nesse último final de semana, atualizando para o dia 20 de abril aí as restrições em alguns pontos. A gente vai falar aqui os principais pontos aí do decreto aí assinado pelo governador Flávio Dino. Para todo o estado, vigoram aulas e viagens de ônibus interestaduais e estão suspensos até o dia 26 de abril. Praticamente até o final do mês, né? Bancos e casas lotéricas terão que evitar aglomerações, vão continuar funcionando, poderão abrir normalmente os bancos e as casas lotéricas, só que para evitar aglomerações, os funcionários precisam evitar que as pessoas se aglomerem, organizar filas e manter distância entre clientes, que o recomendado é que seja de pelo menos 2 metros, isso aqui que a gente falou aqui na nossa primeira entrada, Adalberto, e vem falando desde quando surgiu aí o surto da pandemia aqui em todo o país, essas aglomerações que acontecem nos bancos e casas lotéricas que a gente percebe que ainda está sendo muito desrespeitada essa questão do distanciamento entre os clientes, entre as pessoas. Outras cidades, no caso do interior do estado, em cidades com poucos ou nenhum caso, o prefeito pode, aí o prefeito que tem que fazer essa avaliação, pode permitir atividades econômicas. Se o prefeito não editar nenhum ato, valem as mesmas regras aplicadas na Ilha de São Luís, que a gente vai já repassar. As regras sanitárias precisam ser seguidas também pelas cidades do interior do estado. Aqui para a Ilha de São Luís, capital maranhense, capital São Luís, São José de Ribamar, Passo do Mé e Raposa, onde concentra mais de 90% dos casos, cerca de 94% dos casos. A suspensão de atividades não essenciais foi estendida aí sim até o dia 20 de abril. A fiscalização será intensificada, segundo aí declarou o governador Flávio Dino, e há possibilidade sim de lockdown. Quem não sabe o que é lockdown é aí os bloqueio total de atividades, caso necessário. O governador Flávio Dino não descartou diante aí, infelizmente, a falta aí de responsabilidade de muitas pessoas, principalmente no que diz respeito à questão do isolamento social. Podem funcionar normalmente, pelo decreto, hospitais, clínicas, farmácias, óticas e laboratórios, mercados e mercadinhos, delivery de bar, restaurante, lanchonete, depósito de bebidas e similares, da forma delivery pode funcionar normalmente, drive-thru ou retirada no local desses mesmos estabelecimentos pode funcionar também em regime de drive-thru, ou que as pessoas vão até o local para fazer a retirada do produto, serviço de entrega e retirada de lavanderia, oficinas e venda de material de construção, coleta de lixo e postos de combustíveis. Estão suspensos até o dia 20 de abril academias, shoppings, cinemas, teatros, bares e casas noturnas, restaurantes, lanchonetes, salões de beleza e lojas, no caso aqui de restaurante e lanchonete, por exemplo, pode fazer a entrega delivery ou então que a pessoa possa pegar no estabelecimento. É só pela questão de evitar a aglomeração. Visitas a pacientes suspeitos ou confirmados com coronavírus também estão suspensas até o dia 20 de abril, claro, até por seguir uma recomendação, já que o vírus aí é de fácil propagação. Medidas mais uma vez adotadas aí pelo governo do estado justamente para evitar a aglomeração de pessoas, para que se evite que a curva que continua bem ascendente, bastante elevada, que possa subir o número de casos aqui no estado
estado do Maranhão por conta disso, a suspensão. É o que a gente, de algumas atividades, né? É o que a gente vem falando, né, Adalberto? Quanto mais as pessoas se conscientizarem, quanto mais as pessoas seguirem a recomendação, mais rápido a gente vai conseguir se recuperar, mais rápido a gente vai voltar aí à normalidade aos poucos. A gente tem falado tudo isso, as autoridades especialistas nessa área têm falado isso, quanto mais as pessoas se comportarem, seguirem a recomendação, mais rápido a gente vai voltar aí à rotina normal. Adalberto. Obrigado, Eduardo, pelas informações. Está o Eduardo Ericeira falando para você mais uma vez, né? E nós, profissionais aqui de serviços essenciais, jornalistas, comunicadores, nós temos todos os dias repetido frases como essa que o Eduardo falou, né? Fique em casa. O pedido é para o bem comum, em que todos possam, no futuro, retornarem às suas atividades e superar, claro, esse momento aí juntos, superar essa crise. Nós vamos conhecer agora essas pessoas que não podem ficar em casa e estão no batente por você. A expressão fique em casa e para onde você vai nunca teve tanta importância como agora. Mas e quem não tem a opção de ficar em casa? É o que acontece com muitos profissionais que prestam serviços essenciais à sociedade. Em um momento de incerteza e com cada vez mais casos de Covid-19 sendo confirmados no estado, bom mesmo seria ficar em isolamento social. Mas para os farmacêuticos, por exemplo, não dá. Essa farmácia funciona 24 horas e a Bruna trabalha em regime de plantão. Nosso atendimento, a gente tem tomado algumas seguranças, né? Que foram estabelecidos protocolos de segurança, dentre eles a gente tem usado a máscara, a luva, a gente colocou umas faixas também de segurança para permitir aquele distanciamento, para não ter o contato direto com o paciente. Outro serviço que tem ajudado muito nesta quarentena são os deliveries. E a linha de frente são os entregadores que estão por todas as ruas e avenidas levando as entregas. Esse período aí desse coronavírus aí tem sido bem difícil, mas assim, a gente tem tomado a medida preventiva, como luva, máscara, entendeu? Aí assim, tá sendo bem corrido mesmo, mas assim, é uma opção que a gente não tem, entendeu? A gente recomenda assim que as pessoas que ficam em casa, que se protejam, que continuem em casa mesmo, porque como a gente vê, é um vírus que transmite muito assim, muito rápido, né? Então, assim, é que fique em casa e tome as medidas provisórias. Nós jornalistas que estamos sempre nos noticiários orientando e alertando sobre a importância de não sair de casa para combater o avanço da doença, também estamos todos os dias nas ruas, mas com segurança. Aqui na redação do jornal, por exemplo, que é onde eu estou agora, a máscara e o álcool em gel também fazem parte da nossa rotina. Então, devido a isso, a recomendação que a gente pede, né, para todo mundo ficar em casa, manter o isolamento, que assim é a melhor forma de prevenir, né? Prevenção é a palavra-chave, com certeza. Vamos lá, é hora de conferir o tempo nessa segunda-feira. A semana já começou e aqui em São Luís teremos para hoje tempo nublado e pancadas esparsas de chuva a qualquer momento. Mínima de 25, máxima de 31 graus. Em Imperatriz, tempo nublado a parcialmente nublado e pancadas esparsas de chuva à noite. Mínima de 23, máxima de 31 graus. Em Caxias, tempo nublado, pancadas esparsas de chuva a qualquer momento. Em Caxias, mínima de 24, máxima de 34 graus. Temos mais 3 cidades para mostrar para você aqui no Laboratório de Meteorologia da UEMA, informações do LabMet. Em Bacabal temos hoje tempo nublado e pancadas esparsas de chuva no horário da tarde, também à noite. Em Bacabal, 24 é a mínima, 34 a máxima. Itapecuru-Mirim com tempo nublado e pancadas esparsas de chuva no horário da tarde e também à noite. Mínima por lá 25, máxima 31 graus, o mesmo que acontece em Pinheiro, mínima de 25, máxima de 31. Lá na Baixada Maranhense, tempo nublado e pancadas esparsas de chuva também no horário da tarde e no horário da noite. No próximo bloco, iniciada mais uma etapa de vacinação contra H1N1 na capital e tem novidade, inclusive. Já Eduardo vai informar você. E mais, João Coutrin traz os assuntos da política. São 7 horas e mais 32 minutos. Já tem ministro falando em adiamento das eleições. É isso, já, depois do intervalo. Estamos de volta com o Bom Dia Maranhão ao vivo para todo o estado pela TV Difusora. Olha, o governo do estado solicitou desde a semana passada novos respiradores que devem chegar ainda esta semana e são fundamentais no tratamento da Covid-19.
Para atender pacientes acometidos pelo novo coronavírus, o Maranhão conta hoje com 200 leitos de UTI dotados de respiradores. No momento, a taxa de ocupação gira em torno de 15%. Mas com o avanço da doença, não só no estado, mas em todo o país, a intenção do governo é garantir mais respiradores em um curto espaço de tempo. A expectativa, e se as tratativas com a China derem certo, é que até a próxima semana, mais equipamentos do tipo desembarquem em São Luís. A gente tem a perspectiva agora de, na semana que vem, chegarem mais de 100 respiradores. Uma compra que fizemos na China, com apoio também do empresariado maranhense. Eu só vou dizer que os respiradores chegarão aqui quando eu olhar os respiradores nas minhas unidades. Nunca se falou tanto em respiradores. Com a disseminação da Covid-19, os equipamentos se tornaram os mais cobiçados em todo o mundo. Só que para atender pacientes em estado grave de maneira satisfatória, é preciso contar com toda uma estrutura, todo um suporte que não se limita a respiradores. Precisa de uma cama, que é essa estrutura aqui. Geralmente são pacientes graves do ponto de vista pulmonar, então ele precisa de uma máquina que é o ventilador mecânico, que é isso daqui, que é praticamente o pulmão artificial, é o que vai respirar no lugar da pessoa. Nós temos um monitor multiparamétrico, que é essa estrutura aqui, e nós temos também uma bomba de fusão que controla todos os líquidos que entram na pessoa. Líquidos desde soro, antibióticos e tudo mais, que a gente tem que ter esse controle diário. Eventualmente a gente precisa, num paciente ou outro, fazer algum exame na beira do leito, e aí tem equipamentos como esse, que é um ultrassom de beira de leito, que vai dar para a gente algum diagnóstico de maneira mais rápida e precisa. Hoje, o governo do Maranhão estima que seria possível atender até 1.000 pacientes ao mesmo tempo com o novo coronavírus. Se o número de doentes ultrapassar essa faixa, o sistema de saúde no estado poderá colapsar. Por isso, a importância de seguir as recomendações das autoridades de saúde e manter o isolamento social, para que o número de infectados possa diminuir. A população que é mais infectada é a população que está circulando. Então, se você tem 30, 39 anos, é a faixa da população que mais não está respeitando as regras que nós estabelecemos, não está respeitando o afastamento social necessário nesse ponto e, portanto, é a população mais infectada. Tivemos pessoas nessa faixa etária que já foi a óbito, isso é importante dizer, sem nenhum tipo de comorbidade. Então, não é uma gripezinha. São 7 horas e mais 37 minutos, 7h37. No momento de isolamento em que estamos passando, muita gente tem procurado alternativas para manter a mente saudável e fortalecer também a imunidade emocional. Reforçar a imunidade para afastar o risco de doenças é uma prática recomendada na medicina moderna. Mas é na medicina homeopática que a importância de blindar as defesas do corpo ganha terreno. A terapia alternativa, iniciada no século XVIII, utiliza as mesmas substâncias que causam as doenças para tratar o paciente, só que diluídas em água e administradas em pequenas doses. Com a ajuda de produtos extraídos da natureza, a homeopatia deixou o campo místico e ganhou respeito ao tratar todo o paciente e não somente as doenças. Em tempos de pandemia da Covid-19, muitas ervas podem ajudar a imunidade e manter o corpo protegido da contaminação pelo novo coronavírus. Dentre elas, a gente tem a erva doce, a gente tem cúrcuma também, que é um excelente antioxidante, né? Ele vai ajudar a combater os radicais livres e, consequentemente, vai estimular, né, todas as nossas células de defesa. E como não existe corpo são sem uma mente sã, especialistas dão dicas de chás que ajudam a controlar a ansiedade com os novos desafios impostos pelo distanciamento social. Elas tentam buscar algo que ajude a equilibrá-las, né, emocionalmente. E aí nós temos bastante ervas que ajudam a manter a tranquilidade, ajuda na questão do estresse também e também na questão da insônia. Uma dessas plantas é a Passiflora lata, que é a folha do maracujá, que vocês podem utilizar na forma de chá, que ela é excelente nesse momento, tanto para fazer você dormir bem, quanto para que você passe o dia mais tranquilo, sem precisar fazer uso de medicamentos químicos e sem se automedicar. Mário já se rendeu às propriedades das ervas. Eu acho até melhor do que o medicamento mesmo. Acredito que a química ela trata uma coisa e piora a outra, né? Pode fazer mal a outra coisa e já os produtos naturais eu confio mais. Apesar de todos os benefícios já comprovados,
o uso de ervas é contraindicado para alguns grupos. Crianças abaixo de 2 anos de idade, é bom evitar essas plantas medicinais, como qualquer outra planta, a não ser que você tenha um acompanhamento do farmacêutico, um acompanhamento do médico e saiba o diagnóstico que já tem com aquela criança, o motivo dela estar doente. Mas sempre vou pedir cuidado, pacientes hipertensos, diabéticos que fazem uso de medicamento alopático, evitem utilizar a planta medicinal junto. E agora aqui no Bom Dia vamos falar de política. Bom dia, John. Bom dia, Adalberto. Bom dia a todos. John Coutrin, o presidente Jair Bolsonaro falou que o vírus, a Covid-19, está indo embora? Quem dera, né, Adalberto? Quem dera se o coronavírus já tivesse ido embora. É muito bom, a gente torce por isso. É o nosso desejo, o desejo de todos, de todas as autoridades, né, do país, que o vírus já tivesse aí, né, já naquela curva descendente. Mas, infelizmente, não. As autoridades sanitárias, né, o Ministério da Saúde e o próprio ministro Mandetta têm afirmado que ainda não é, né, o momento ainda não chegou o momento do pico, nem o pico ainda do vírus, né, nem a aceleração do vírus. Ontem, o presidente Jair Bolsonaro, ele conversava com alguns religiosos por conta, né, da Páscoa, e ele falou isso. Nós temos aí, Adalberto, um trechinho desse vídeo do presidente Bolsonaro em relação a essa questão. Vamos acompanhar. Veio agora esse vírus. É que eu tenho dito desde o começo, desde há 40 dias. Temos 2 problemas pela frente. Lá atrás eu dizia, o vírus e o desemprego. 40 dias depois, parece que está começando a ir embora a questão do vírus, mas está chegando e batendo forte o desemprego. Devemos lutar contra essas 2 coisas. Obviamente, sempre lutamos crendo, acreditando em Deus acima de tudo. Vamos vencer esses obstáculos. Não serão fáceis, mas tenho certeza que chegaremos lá. Ô John, teve ontem também o depoimento do ministro Mandetta, né? Alguns avaliaram, inclusive, num tom de despedida, que ele teria mandado um recado também ao presidente Jair Bolsonaro em relação àquelas medidas que precisam ser cumpridas, enfim. Está repercutindo também esse depoimento, né? Tá sim. O Mandetta, a gente falou na semana passada que ele se encontrou com o presidente Bolsonaro, né? Estiveram juntos para afinar o discurso, mas parece que não houve sim o afinamento do discurso. Porque ontem, o Mandetta, nessa entrevista que ele deu, ele disse que é preciso unificar as falas, unificar o discurso, né? Não dá para ele falar uma coisa e o presidente falar outra. Porque passa para a população, né? Como é que pode o ministro estar falando uma coisa, o presidente passando outra? Causa uma dubiedade, né? Algo dúbio, duvidoso para a população. Ele falou isso ontem, né? E mandou recado também, que ele mandou outro recado para o presidente, que em relação às aglomerações, né? Que ele não entende como é que as pessoas estão lá na fila das padarias, que é porque o presidente Bolsonaro foi na semana passada a uma padaria em Brasília, ou seja, mandou um recado direto, dando a entender, Adalberto, que ele não está mais, né, digamos assim, se importando se vai ser demitido ou não. O que importa para o ministro Mandetta nesta hora é reafirmar as posições que ele sempre teve, independente do que isso pode causar, ou seja, ele coloca o cargo dele na berlinda, está na berlinda o cargo dele, o Mandetta com isso. É claro que o presidente tem sido aconselhado por auxiliares, Adalberto, para manter o Mandetta, porque, tira o Mandetta agora. A gente sabe que, né, a aceleração, o pico do crescimento do coronavírus será no final deste mês e no próximo, aí tira o Mandetta, aí vão dizer, foi porque o Mandetta saiu que aumentou o número de mortes, aumentou o número de contágio. Então o presidente parece estar sendo convencido, não se sabe, né, deixa ele até o final da crise, né, até para ele não sair por cima na avaliação das pessoas ali que cercam o presidente Bolsonaro. O certo, Adalberto, é que a gente sabe como é que o presidente é. De repente, ele pode tomar uma decisão, né, por impulso e demitir o Mandetta. Pode ser essa semana, né, inclusive, isso pode acontecer com o ministro Mandetta, já que não há aí, a gente percebe, Adalberto, apesar das conversas, né, tentaram manter o diálogo, eles estiveram juntos aí em Goiás, né, inaugurando um hospital de campanha,
mas não há aí um afinamento, entre eles, não há a questão da unidade do discurso. O certo é que o presidente, com isso, parece desautorizado, parece que não tem o comando do governo dele, né? Porque não dá para entender como o presidente defende uma posição e o ministro Mandetta defende outra. Isso é muito contraditório no governo e também muito contraditório na cabeça das pessoas que estão em casa. Ah, não, se o presidente está dizendo que a gente pode ir para a rua, a gente vai. Não é? Não, Mandetta está dizendo que não, tem que ficar em casa porque nós ainda não atingimos aí o ápice da aceleração do coronavírus. Então vamos ficar em casa. Então gera uma contradição muito grande. É uma situação complicada. Muito complicada. Né? Mas independente de sair por cima ou não, na verdade o que se quer é o resultado para o país. Né? O trabalho que tem sido feito tem sido muito bem feito, elogiado por todos os governadores, a postura do ministro, inclusive. Então, assim, independente de consequência pessoal ou política, tem algo maior em jogo aí, né? Isso. Ô, John, agora, eleição esse ano, está confirmada mesmo? Vai acontecer? Até agora a Justiça Eleitoral, que disse, inclusive, que não trata do assunto, não é objeto da Justiça Eleitoral, apenas cumprir aquilo que foi determinado. O calendário está mantido, né? Está mantido sim. Ontem, o Barroso, o ministro Barroso, que será o próximo presidente do TSE, Tribunal Superior Eleitoral, ele assume em maio, Roberto, a presidência da Corte Eleitoral. Ele disse que está mantido o calendário, mas se isso se estender, por exemplo, até junho, né, agosto, pode aí haver a possibilidade de, por exemplo, colocar as eleições aí numa outra data. Vamos lá, 15 de novembro, né, que é um feriado. Poderia ser essa possibilidade, 15 de novembro, aí o segundo turno, dezembro, 6 de dezembro. É o que o próprio Barroso avalia e algumas lideranças também de partidos, presidentes de partidos. Então, Adalberto, qual é o grande questionamento do Barroso? Ele diz o seguinte, olha gente, nós temos 2 desafios. O primeiro deles é as convenções. A gente sabe que convenção tem aglomeração, né? E as convenções acontecem em meados de julho até 15 de agosto, né? São as convenções. Então, nós temos as convenções a serem realizadas, registro de candidaturas, né? Então, ele disse que tem a questão das aglomerações que tem que ser tratado, tem que ser observado. Outro detalhe, o teste das urnas eletrônicas, também está no calendário eleitoral. Então, são 2 desafios na avaliação do ministro Barroso. Então, ele disse o seguinte, por enquanto está mantido este tosse, né, para que o vírus, o coronavírus, seja aí banido, no máximo até junho, para que a gente possa, então, manter o calendário eleitoral. Mas, não atingindo isso, nós temos que pensar no plano B. E o plano B é esse. Ele só é contra o seguinte, tanto ele quanto as lideranças políticas, presidentes de partidos, o Congresso, a maioria dos deputados, são contra estender os mandatos de prefeitos e vereadores, né, unificar as eleições de 2022. Aí ele é contra, né? Ele diz que isso aí é hipótese nenhuma, de forma alguma, até porque tem que passar pelo Congresso, uma série de alterações. Então, o Barroso, nesse momento, o que é a Corte Eleitoral, o que é o Tribunal Superior Eleitoral, o que os ministros entendem é que, no máximo, pode haver aí uma expansão, né, das eleições neste ano ainda. Ou em novembro, né, 15 de novembro, uma outra data, e o segundo turno, no máximo, em dezembro. Nós começamos a trabalhar com o plano B, não é? Plano B. O governador Flávio Dino, daqui a pouco, vai conceder uma entrevista no programa Repórter Difusora, John, na Difusora FM? O governador vai estar já, daqui a pouquinho, aqui na Difusora FM, né? Difusora FM São Luís, Difusora FM Imperatriz, Caxias, e também outras rádios, como a Rádio Laizedó, Alvorada, várias rádios do Maranhão, estarão retransmitindo essa entrevista do governador Flávio Dino, né? Que começa às 8 horas para todo o estado do Maranhão. Ele vai colocar na pauta, claro, as novidades dessa semana. Há a possibilidade aí, Adalberto, né, de ampliação, de construção de novos leitos. O governador Flávio Dino deve falar sobre isso daqui a pouquinho. Ele que tem aí, no final de semana, ele já adotou novas medidas, né, em relação ao comércio de São Luís, as atividades, de certa forma liberou para os prefeitos do interior. Por exemplo, o prefeito de Codó, o prefeito Najib já vai liberar o comércio da cidade, e outros prefeitos também, apesar de nós já observarmos um número, né, de casos de coronavírus no interior do Maranhão. É importante que também os prefeitos tomem os devidos cuidados. Tem responsabilidade. Responsabilidade, exatamente, porque a gente vê decisão, aí várias cidades, mais de 20 municípios do interior
já com casos de coronavírus. Também não liberou geral, Adalberto, não pode ser o liberou geral. Claro, com cuidado, né, com todas as medidas de higiene para os comerciantes. Então, o governador deve falar sobre isso também. Aqui em São Luís, nessa norma que ele editou, alguns lugares podem funcionar, outros não. Então ele vai explicar direitinho, vai detalhar, né, quais são essas novas medidas. De certa forma é preocupante os números em São Luís. A maioria dos casos, mais de 90% dos casos, são aqui em São Luís. Então é importante acompanhar essa entrevista daqui a pouquinho, 8 horas, na Difusora FM. Entrevista que vai ser possível acompanhar no rádio, também no portal M10 e no aplicativo da Difusora FM. Obrigado, John. Obrigado. Até amanhã, Adalberto. Até amanhã. John Coutrinho, nosso colunista de política aqui do Bom Dia. Em meio à preocupação com a Covid-19, moradores do Quatraque 4 estão reclamando, gente, de um outro problema. Sabe qual é? A insegurança de quem frequenta ou precisa passar diariamente por uma praça que fica na rua de número 10. De acordo com a comunidade, os assaltos ocorrem a qualquer hora do dia e esse problema já ocorre, olha, há muito tempo. A situação tem tirado o sossego dos moradores. Os problemas tiveram início desde que a Praça da Caixa d'Água, no Quatraque 4, passou a ser dominada por criminosos e usuários de drogas. Os assaltos, por exemplo, ocorrem a qualquer hora do dia. Se você passar 12 horas aqui da manhã, com certeza você vai ser assaltado. Por quê? Porque os usuários, eles ficam deitados nesses bancos e aí nós somos à mercê de qualquer coisa de ruim que pode acontecer. Tanto a dona Fátima como as filhas dela já foram assaltadas na área. Agora ficou o medo de transitar pela praça, que no passado servia para o lazer dos moradores. Eu vindo do serviço e minhas filhas da faculdade. Eu fui assaltada por volta das 10 horas da noite e minhas filhas por volta das 7 da manhã. Seu José Lisboa, que reside bem em frente à praça, revela que o risco é ainda maior nos fins de semana. Dia de domingo aqui, 7 horas da noite, aqui parece um terror. Ninguém mais anda. Já teve assalto aqui. Pessoas aqui, eu não sei se é usando droga, não sei o que, mas pessoas estranhas aqui na praça. Antigamente não tinha isso. Hoje, infelizmente, tem, amigo. Por meio de nota, o comando do 20º Batalhão da Polícia Militar, que é responsável pela área do Quatraque 4, informou que tem realizado diversas operações nesta área, como a Operação Inquietação e a Operação Surpresa, ambas usando motos da equipe Albatroz e do Grupo Tático. Para esta comunidade já foram realizadas reuniões entre o comando do batalhão e os moradores e foi criado um grupo de WhatsApp para denúncias e interação entre a comunidade e aí o comando. Você ligado no Bom Dia Maranhão, olha, a partir de hoje, doentes crônicos também vão poder vacinar contra H1N1. Quem tem os detalhes para nós é Eduardo Ericeira, que está comigo de volta ao vivo. Eduardo, novidades aí, então na vacinação a partir de hoje. Pois é, Adalberto, a vacinação será retomada hoje, teve uma pausa justamente por conta aí do feriado. A partir de hoje entra na lista aí os doentes crônicos, já haviam os profissionais de saúde, os idosos, as crianças, idosos acima de 60 anos de idade, as crianças de 6 meses a menores de 6 anos. E a partir de hoje, dia 13 de abril, entra aí mais um grupo considerado prioritário para a vacinação contra H1N1, que é justamente o grupo aí de pacientes crônicos. A gente vai passar a lista aqui, algumas pessoas têm dúvida ainda em relação a quem tem direito envolvendo esse grupo de pacientes crônicos. A gente vai passar aqui as pessoas que têm direito, que se enquadram aí nesse grupo prioritário também. As pessoas com diabetes, obesidade, doenças respiratórias crônicas, como asma, por exemplo, doenças cardíacas crônicas, como hipertensão e insuficiência cardíaca, doenças neurológicas crônicas, como AVC, paralisia cerebral, esclerose múltiplas, doenças hepáticas crônicas, como hepatite e cirrose, transplantados, no caso aí de órgãos sólidos e medula óssea, doenças renais crônicas, paciente em diálise ou síndrome nefrótica, imunossupressão, pessoas aí com imunossupressão, que são indivíduos que estão com o sistema imune abalado por doenças ou medicamentos, e também trissomias, que é síndrome de Down, por exemplo. Essas pessoas têm direito também, por se enquadrar aí, serem doentes crônicos, também têm direito, começando a vacinação hoje. A gente lembra, Adalberto, que o sistema de drive-thru também continua. A gente se encontra aqui no Complexo Casteirinho. Até agora há pouco eu já tinha conferido 88 carros, acho que agora já aumentou. A todo momento chegam pessoas, lembrando que aqui no sistema de drive-thru é vacinação exclusiva para idosos, por ordem alfabética. Essa vacinação aqui começando daqui a pouquinho, às 8 da manhã, e se estendendo até às 16
16 horas, portanto de 8 da manhã até as 4 da tarde. A gente percebe que a Polícia Militar se encontra ali justamente para organizar a fila para não ter nenhum tipo de problema. Hoje, dia 13 de abril, lembrando as letras K, L e M. Idosos aí, somente idosos com as letras K, L e M, pessoas que começam a letra inicial com K, L e M tem direito de vacinar hoje. Seguindo aqui a semana, no dia 14 do 4 tem as letras M e N, no dia 15 do 4 as letras seguindo O, P e Q, e no dia 16 do 4, letras R, S, T, no dia 17 do 4, as letras U, V, W, X, Y e Z. Lembrando também, Adalberto, a gente conversou na semana passada com a Charlene Luso, que é coordenadora de imunização da Secretaria Municipal de Saúde. Ela explicava o seguinte: mesmo aquelas letras que já passaram, tendo início hoje, por exemplo, a letra K, aquelas letras do alfabeto que já passaram, A, B, C, D, E, F, G, H, I, as pessoas podem vacinar, as pessoas podem vir e vacinar tranquilamente, que tem direito. Lembrando também que são 12 pontos, 12 escolas espalhadas, tanto instituições e unidades de ensino espalhadas pela cidade para poder fazer a vacinação. Na parte da manhã, idosos, na parte da tarde, crianças. A gente volta com você, Adalberto, desejando uma ótima semana a todos. Obrigado, Eduardo. Boa semana para nós. Para os fiéis da Igreja Católica, o domingo de Páscoa foi diferente, não é? Pela primeira vez, as igrejas ficaram vazias e as missas foram transmitidas pelas redes sociais. Uma Páscoa jamais vista antes. Com as igrejas fechadas, a internet tem sido a conexão com os fiéis, que pelas redes sociais puderam assistir às celebrações neste domingo. No Santuário da Conceição, a missa especial foi acompanhada por centenas de pessoas. Única maneira de estar próximo dos cristãos, mesmo que não seja fisicamente. Essa pandemia, ela nos afastou da igreja. E está na hora da gente descobrir que a igreja está dentro de casa também. Nós temos aí a tal da igreja doméstica, que muitas pessoas às vezes não é que não dá valor, não percebe. Lógico que temos saudades de frequentar o templo e de receber a hóstia, e se fazer comunhão com o Senhor. A Páscoa encerra o momento mais importante para a Igreja Católica. Ela marca o fim da Semana Santa, que se inicia no Domingo de Ramos e se estende por uma semana. Em tempos normais, as celebrações contariam com muitos fiéis, mas isso não foi possível nesse ano, devido à recomendação para que todos se mantenham em isolamento social. O domingo de Páscoa marca a ressurreição de Jesus Cristo. Nesta data especial, a Igreja Católica pede para que os fiéis encham os corações de fé, esperança e otimismo. Só assim conseguiremos atravessar esse momento extremamente difícil, causado pela pandemia do novo coronavírus. Nossa maneira de pensar e de agir também, mesmo dentro de casa, ela modificou. Quando pensamos em Páscoa, em ressurreição, a gente já não lembra mais de ovos de Páscoa. A gente está pensando no Cristo ressuscitado. Nós podemos estar ausentes da igreja, fisicamente falando, mas a igreja não está ausente da gente, porque Jesus, ele chega em todos os lares, em todas as celebrações que temos feito, todos os dias, a partir das 17 horas, e que de fato é transmitida pelos meios de comunicação, Uma semana de muita paz, a gente se encontra amanhã às 7. Tchau, tchau.